Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 25, Buscai e Achareis, e estamos aqui no subitem Observai os pássaros do céu. Kardec trouxe passagens de Jesus e a destacar o papel que nós temos como filhos de Deus, o papel de Deus como nosso Pai, o quanto Ele não nos deixa em desvalimento, mas é importante que estejamos buscando, aproveitando o nome do capítulo, o título do capítulo, buscando encontrar os recursos benditos da providência divina e as bênçãos que a providência divina tem para nós. Mas temos que nos apresentar para que tal aconteça, não em palavras, mas em atitudes, não é? Então, hoje, Kardec, no item 7, nos diz assim, sobre o que vimos das palavras de Jesus, sobre observar os pássaros do céu, que não tem celeiros e que Deus os alimenta, ou os lírios, que não têm máquinas de fiar, mas se vestem com melhor do que reis. Emmanuel lá no Palavra de Vida Eterna. Kardec nos diz, no item 7, estas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Sim, só que nós não somos pássaros. Estávamos até comentando ontem, não é? Não somos pássaros, nem somos flores. Nós somos seres com discernimento, com raciocínio, e somos responsáveis pelas nossas escolhas, diferente de qualquer outra criatura da criação. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas isso nos dá responsabilidade sobre as escolhas que fazemos, sobre as consequências dessas escolhas, que podem ser positivas ou negativas, conforme a nossa escolha tenha sido positiva, de acordo com a lei de Deus, ou negativa, não de acordo com a lei de Deus. E ele continua dizendo, quer dizer, a princípio essas palavras sobre pássaros e flores poderiam ser a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante, ou seja, como o lírio lá, aguardando o sol, aguardando. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra, não teria jamais saído do estado primitivo e, se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, era o que tínhamos falado, não é? Porque estaria em contradição com tudo que disse em outro lugar e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Muito bem. Não se deve, pois, continua Kardec, ver nestas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela, na providência, sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado, ou seja, que façam a sua parte. Se ela não vem sempre em sua ajuda, por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Então, muitas vezes, a providência não traz a materialidade da solução, mas traz a ideia que vai materializar a solução, botando, então, em ação o homem, a sua inteligência. O homem aqui, o ser humano. Continua Kardec, no último parágrafo aqui do item 7.
Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário para cada um. Cada um de nós tem uma necessidade, com os nossos filhos. Nós sabemos que às vezes aquele precisa mais de uma situação do que de outra, às vezes os filhos lá pensam que há favoritismo. Não há. Que há esse entendimento que os filhos são pessoas diferentes, não são só filhos, são pessoas e que têm limitações e necessidades diferenciadas. E os pais atentos buscam atender a essas necessidades. Então, as provê segundo o necessário, mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, e é preciso supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Tipo, bom, isso aí já fica por sua conta, porque já não é mais uma necessidade, não é? Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência, e Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Então, isso também é uma forma de pedagogia, né? Uma forma didática de sofrermos as consequências de uma ação infeliz, de uma escolha infeliz, para, através das consequências difíceis, nós decidamos não mais fazer aquela escolha. Às vezes isso demora um pouco, pode levar séculos. Às vezes vamos repetindo, repetindo, até que, pum, a luz se faz e nós conseguimos ligar uma coisa com outra. Às vezes até não lembramos, não sabemos. Eu conheço pessoas que não suportam o cigarro. Não suportam o cigarro. E, por vezes lá, já viveram, inclusive uma vez me disse, você acha que eu não gosto do cigarro porque eu não gosto do cigarro? Não, pelo contrário, me atrai muito, mas eu não quero mais nada com ele. Como mais nada? A pessoa nunca botou um cigarro na boca. Interessante, né? Que a gente traz aquela lembrança que não lembra, a gente olha e já, não vou cair naquela ciladinha ali de novo, não. Quando realmente nós aprendemos. Então, a providência nos deixa a nossa conta a fim de sofrermos as consequências, ficando-nos então a lição para o futuro, como diz Kardec. Terminado esse comentário, né, sobre a questão do porquê que Jesus usou essa figura e que isso não desdiz a necessidade de colocarmos em ação a nossa inteligência e a nossa presteza para o trabalho, porque sem dúvida nenhuma, sem trabalho não há progresso. No progresso moral, nós estamos falando, somos seres da criação, já envolvidos no progresso moral, não apenas na evolução anímica, mas também na evolução moral, não apenas na evolução das formas, mas também na evolução da essência que somos, que é a moral, não é? E então ele passa aqui para o item 8. No item 8 nós temos, que é o último item que comenta, observai os pássaros do céu. Diz ele, Kardec, a terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes quando os homens, então vejamos, já no século XIX, já havia dificuldade de alimentar a todos. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes quando os homens, isso no futuro, não é? Quando os homens, por que futuro, Cristina? Eu vou ler e vocês vão entender. Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá à terra, quando as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, segundo, não é? As leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império.
Então, entre as províncias há uma solidariedade. As províncias se ajudam, mas às vezes ainda não vemos os povos se ajudarem, não é? A fim de... são feitas ações. São feitas ações. Aqui e ali, mas é claro, estamos muito melhor do que já estivemos antes. Antes nem isso havia. Então vejamos, o progresso realmente, ele não vai dar pulos, ele tem que ser construído passo a passo. Estamos melhor do que jamais estivemos, mas ainda temos muito o que melhorar neste sentido. O supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, porque tudo vem como prova, e as provas são passageiras, daí ser momentâneo. Tanto a fartura quanto a escassez. E cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão o cêntuplo para ele e para os outros. Mas se come essas sementes sozinho e as esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais, quer dizer, em outros termos, diz Kardec, interpretemos desta forma. Não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens. Não é que não liguemos aos bens materiais, mas não liguemos mais importância do que aos bens espirituais. E sabeis sacrificar os bens materiais em proveito dos bens espirituais. E é interessante por quê? Porque todos os bens materiais pertencem a quê? A quem? A Deus. Deus põe e Deus dispõe. E às vezes retemos com medo de ficar sem, mas não é de Deus. Se Ele vê o que nós fazemos, se Ele vê o nosso desprendimento, não é o esbanjar, não é o jogar fora, não é o ficar sem, é o multiplicar. Multiplicarmos bênçãos para os nossos irmãos e multiplicando desta forma também bênçãos para nós. Ainda temos muito que amadurecer nesse campo, sabemos disso, mas tudo bem, estamos mesmo neste processo. E Kardec conclui esta parte dizendo: não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Não, é algo que tem que vir do coração, e não com as leis, não é, dos homens. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Olha que importante que Kardec diz. Fazer com que a caridade e a fraternidade penetrem no coração da criatura humana é a tarefa do Espiritismo. A tarefa do Espiritismo é ajudar o homem no seu progresso espiritual, fazendo entrar nele a fraternidade e a caridade. Nos tornamos pessoas melhores, nos tornamos mais atentos às leis de Deus, nos tornamos mais atentos às lições de Jesus, nos tornamos mais atentos a buscarmos esses valores que as traças não comem e, estando mais atentos a buscar, estaremos mais satisfeitos com aquilo que vamos achar, com aquilo que vamos encontrar. Terminamos então com o final do item 8, esse penúltimo subitem. E a partir de amanhã, então, vamos para o último subitem do capítulo 25. Então, queridos amigos, se tivermos alguma dúvida, vamos escrever nos comentários, está bem?
Que Jesus nos abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz.